Neste vídeo eu apresento como gravar controles, sensores sem fio, sensor comum com fio e sensor de barramento na central de alarme JFL modelo Smart Cloud 18. Primeiramente irei fazer uma rápida apresentação da placa da central. Este fio que nós temos aqui é referente à antena responsável pela recepção de controles e sensores sem fio. Aqui nós temos a tecla Aprender para a programação, por exemplo, de controles e sensores, que daqui a pouco nós iremos gravar. O de baixo são programações de funcionalidades da placa da central. Esse conector aqui, ele é diretamente da fonte da central, aonde logo abaixo é ligada a energia elétrica 110/220, porém que passará pelo transformador. Esse chicote aqui já é a energia elétrica reduzida. Este próximo conector é da bateria da central. Logo mais nós temos o QR Code, que deverá ser escaneado para funcionamento com o aplicativo. E aqui à direita nós temos o barramento de bornes, sendo o primeiro mais B, que é a tensão da bateria. Depois nós temos uma PGM que já vem incorporada na central, positivo e negativo dos 12 volts, que são referentes saídas auxiliares, por exemplo, para ser ligados sensores, como nós vamos ligar em breve. O C é uma saída positiva de sirene que deverá ser ligada juntamente com o negativo da saída auxiliar. Logo mais nós temos Z1 e Z2, que são referentes às zonas fios, que elas deverão ser abertas por esses jumper, onde nós temos aqui zona 1 e zona 2, para que assim elas possam funcionar. Caso elas estejam fechadas, os bornes da placa não irão funcionar. Logo mais acima nós temos uma saída LED, que é muito interessante para casos onde se deseje visualizar por um LED se a central está armada ou desarmada, poderá ser instalado o LED através dessa conexão. Logo acima nós temos aqui um outro borne que é referente à entrada liga para arme e desarme da central, por exemplo, com um botão. E por último nós temos os conectores bus negativo e positivo, referente à instalação de sensores de barramento. Esse chicotinho que nós temos aqui é da conexão referente ao módulo Ethernet, e este conector um pouco maior é referente à conexão de placa PGM, ou seja, caso deseje que a central funcione com o módulo PGM, basta plugá-lo e fazer a programação no módulo. O procedimento para a gravação de controle remoto é o seguinte: vamos pressionar a tecla Aprender na placa e em seguida escolher uma das teclas e pressionar. Assim que pressionar, o LED Aprender acende e se apaga. Com esse procedimento, o controle remoto já foi gravado com sucesso. Essa central possui um total de 18 zonas, sendo zona 1 e 2 zonas mistas, que poderão ser instalados sensores sem fio e sensores com fio. E da zona 3 a 18, a bus, ou seja, zonas de barramento. Então, lembrando que a central possui duas zonas sem fio, primeiramente vamos gravar o sensor magnético na zona 1. Para isso, eu recomendo que primeiramente o sensor seja aberto e já vamos selecionar a sua chave para a zona 1. Sensor na posição 1, ele já irá atuar como zona 1. E o sensor sem fio, vamos colocá-lo na posição de zona 2. Sensor sem fio na posição 2 irá atuar na zona 2. Voltando para a posição da zona 1, agora irei demonstrar como fazer o procedimento de gravação. Então, o procedimento para a gravação do sensor sem fio é o seguinte: considerando o sensor magnético para a zona 1, vamos pressionar a tecla Aprender. Em seguida, vamos disparar o sensor magnético. LED Aprender acendeu e apagou, significa que o sensor foi gravado com sucesso. No caso, zona 1. Vamos fazer um teste. Zona 1, LED zona 1 piscando, significa que o sensor foi gravado com sucesso. Agora vamos gravar o segundo sensor na zona 2. Inclusive eu deixei ele com o lacre de proteção, que é para que o sensor não atuasse durante o período de gravação do primeiro sensor. Vamos aguardar a estabilização dele.
Então o procedimento para a gravação do segundo sensor é o seguinte: nós vamos pressionar também a tecla prender, em seguida pressionar a tecla teste. LED acendeu, LED prender acendeu na placa da central, significa que o sensor foi gravado com sucesso. Como podemos observar, o LED da zona 2 já está piscando. Então ficou LED da zona 1 piscando para o primeiro sensor e LED da zona 2 piscando para o segundo sensor. Com isso, os sensores sem fio foram gravados com sucesso. Então já foram gravados na central o sensor SHC Fit para a zona 1, o IRPET 530 SF para a zona 2 e o controle remoto. Caso deseje gravar mais sensores sem fio ou mais sensores infravermelho, basta repetir o procedimento, no caso tecla prender, em seguida disparar o sensor e depois lembrar, geralmente recomendo que faça antes, mas pode ser feito depois, escolher zona 1 ou zona 2 diretamente na chave seletora de cada sensor. Essa central também permite que sejam instalados sensores com fio, no caso zona 1 e zona 2, que irão operar de modo zonas mistas. Para isso eu vou fazer a demonstração agora como é feita ligando diretamente nos bornes para a zona 1. Nós temos o sensor DS420 e no caso vou fazer a demonstração com ele. Como podemos fazer a ligação dos seus fios. No caso, utilizando o cabinho 4 vias, fazer primeiramente a ligação da alimentação no sensor. Vamos ligar o positivo, em seguida o negativo. Logo mais os fios referente à zona, onde nesse modelo DS420 está escrito alarme. E o tamper nessa demonstração não será utilizado. Agora então vou demonstrar como fazer a ligação desse sensor 4 fios, que é o sensor comum, diretamente na placa da central. Para isso vamos desligar a bateria e desligar a energia. A central está com a bateria e energia totalmente desligada, então já podemos iniciar a instalação. Vamos usar o positivo da saída auxiliar. O positivo possui polaridade, o vermelho que é o mais. O preto é o negativo. Já voltaremos no preto, que ele será o negativo também do sensor. Porém, vou escolher o amarelo para definir como zona 1, que é o terceiro fio que estamos ligando. Nesse caso, o fio da zona amarelo ou verde, eles não possuem polaridade. E juntamente com o preto negativo, eu deverei ligar um deles. No caso, eu deixei o verde. E com isso, já temos o sensor instalado na zona 1. Lembrando agora que o jumper zona 1 deverá ser removido. Por costume, eu costumo deixar sempre uma casa lateral. Mas, se observarmos, a zona já está aberta. Na sequência, vamos religar a central, fonte de energia elétrica e a bateria. Como podemos observar, o sensor já está inicializando. E agora já temos então o sensor com fio instalado na zona 1. Como podemos observar, quando passamos na frente do sensor, o LED zona 1 pisca. Agora irei demonstrar o procedimento para instalar o sensor de barramento bus. No caso, o modelo que eu apresento aqui é o DS520, onde serão ligados fios positivo e negativo, tanto no sensor como na placa da central. Então, primeiramente, removendo a energia da bateria e a energia elétrica, desligamos a central. Agora, utilizando
um fio paralelo, vamos fazer a ligação com o sensor. Primeiramente o positivo, escolhi como cor azul, e o fio branco como negativo do sensor. Então, se temos o branco como negativo no sensor, teremos o branco como negativo na placa da central. Com isso já temos a instalação do sensor. Na sequência vamos religar a energia e a bateria da central. Então já temos o sensor interligado com a central através do cabo paralelo, porém os LEDs estão piscando rapidamente. Isso significa que o sensor ainda não está cadastrado na central. Agora então irei demonstrar como realizar a gravação do sensor de barramento no modo convencional, que também é conhecido como simplificado. O procedimento é bem simples. Agora nós vamos na tecla programar, pressioná-la uma vez. Em seguida, botão tamper, pressione e solta uma vez. Se ele emitir um bip, significa que a central já reconheceu o serial do sensor. Para sair do modo de programação, pressione e solta uma vez a tecla programar. Se ele emitir 2 bip, como podemos observar, o LED de barramento já está aceso, indicando que o barramento já está ativo. Esse sensor foi gravado no modo automático e com acionamento imediato direto na zona 3. Caso seja instalado outros sensores, por exemplo, eu tenho o IDX aqui 3001, se instalarmos o 3001 e fizermos a programação juntamente com a central, automaticamente ele será reconhecido na zona 4. Se adicionarmos, por exemplo, um próximo sensor, o SL320, automaticamente ele irá para a zona 5. Ou seja, todos os sensores são cadastrados de modo sequencial na ordem crescente. E agora então já temos a central com alguns sensores instalados. Ou seja, nós instalamos sensor magnético sem fio na zona 1, sensor infravermelho sem fio na zona 2, sensor com fio, 4 fios padrão, sensor comum na zona 1 e sensor bus na zona 3 de barramento. Agora irei demonstrar o procedimento para apagar os dispositivos sem fio, sendo ele controle e sensores. O procedimento para apagar todos os controles e sensores sem fio gravados na central é o seguinte: nós devemos segurar a tecla Aprender por um tempo aproximado de 7 segundos. Ao final desse tempo, o LED Aprender irá se apagar. O LED se apagou, isso confirma que os dispositivos sem fios foram apagados. O procedimento para apagar todos os sensores de barramentos cadastrados na central é o seguinte: vamos pressionar e manter pressionada a tecla Programar até a sirene emitir 2 bips. Se ele emitiu 2 bips, vamos para a tecla Aprender, vamos pressioná-la até o LED Aprender se apagar. LED se apagou, podemos soltar, se a sirene emitir 2 bips. Em seguida, sair do modo programação, pressionando uma vez a tecla Programar. Como podemos observar, o LED de barramento apagou e o sensor que estava cadastrado voltou a piscar, confirmando que ele já não pertence mais ao cadastro dessa central. E com isso eu finalizo este vídeo. Se este vídeo lhe ajudou, deixe seu like. Mais informações estarão na descrição do vídeo abaixo. Se não for inscrito, poderá se inscrever no nosso canal. Até mais!